Todos podem profetizar, capítulo 7. Maneiras pelas quais Deus fala. Aprendemos que Deus fala em nosso espírito, mas como Ele fala? Deus fala de várias maneiras diferentes. Muito frequentemente, limitamos o Senhor esperando que Ele fale somente de uma maneira. Todavia, é necessário estarmos certos de que, mesmo ouvindo Deus com nosso espírito, Ele usa diferentes maneiras para falar conosco. Quando eu era adolescente, um pregador em minha igreja ministrou sobre o profeta Elias. Ele disse que quando Deus falou com Elias em 1 Reis 19, 1 ao 15, houve uma tempestade, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava em nenhum desses três fenômenos. Depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada, e esta era a voz de Deus que falou com Elias. O pregador continuou dizendo que se quiséssemos ouvir a Deus, deveríamos ouvir aquela voz mansa e delicada, pois essa era a única maneira de Deus falar com seus filhos. Por muitos anos, eu criei que aquilo era verdade e que Deus não falava de outra maneira. Ao estudar a Bíblia, descobri que Deus fala de maneiras diversas. A Escritura diz que, às vezes, quando Deus fala, há muito barulho. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Êxodo 19, 16 ao 19. A Escritura também diz que Deus fala através dos sonhos e visões. Para algumas pessoas, Deus fala através de sentimentos internos, enquanto para outras ele fala através de visões. O fato é que Deus fala diferentemente com cada um de seus filhos. Independente do modo que Deus escolhe falar, a Bíblia sempre deverá ser nosso guia imutável. Qualquer coisa que contradisser o que Deus escreveu claramente em sua palavra deverá ser rejeitado. Através dessas passagens, quero deixar claro que o Senhor é um Deus falante e precisamos de ouvidos para ouvi-lo. Jesus disse: "Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça." Mateus 4, 23. É preciso estarmos certos de que temos ouvidos espirituais e naturais, do mesmo modo que temos olhos naturais e espirituais. Se somente ouvirmos e vermos o natural, ou se entendermos tudo sob uma perspectiva natural, perderemos a voz de Deus frequentemente, como aconteceu com o povo de Israel nos tempos de Jesus. Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mateus 13, 15. Uma vez que o fato de profetizar exige, primeiramente, ouvir o que Deus está dizendo, para posteriormente falar exatamente o que ele disse, precisamos aprender sobre a importância de desenvolver a habilidade de ouvir Deus. Vamos tomar, por analogia, as ondas de rádio e seus receptores. Se compreendemos o funcionamento dessas ondas, sabemos que em todos os lugares em que formos haverá ondas de rádio, mas não podemos ouvi-las livremente. Somente conseguiremos ouvir determinada onda se tivermos um receptor sintonizado com a estação correta. Do mesmo modo, se desejamos ouvir a voz de Deus, precisamos ter nosso receptor espiritual, ouvidos espirituais, sintonizado com ele. Por isso, precisamos aprender a sintonizar nossos ouvidos na frequência precisa e correta, que é a voz de Deus. Aqui há algumas maneiras pelas quais Deus fala. Estas não são as únicas, mas creio que as que são mais comuns. Primeiro, a Bíblia. Nunca deveríamos ler a Bíblia sem pedir ao Espírito Santo para falar conosco. A Bíblia não foi escrita para se obter informações dela, mas para que Deus pudesse falar conosco através dela. Quando lemos a Bíblia, devemos aquietar nossos corações e pedir para o Espírito Santo falar conosco. Nunca leio a Bíblia pelas informações nela contida, mas leio pela revelação espiritual. Leio esse livro de Deus para ouvir o Senhor falar ao meu coração através das palavras escritas ali. Todos os dias, antes de abrir a Bíblia, peço para o Espírito Santo falar ao meu coração. Falo para ele que não estarei satisfeito até ouvi-lo falar comigo.
leio, medito e ouço a voz interior do Espírito Santo falando comigo através da Bíblia. Esta também é uma boa maneira de conhecer a voz de Deus. Segundo, um sentimento interior. Todos fomos feitos diferentemente e todos sentimos as coisas de modo diferente. Muitas vezes temos um sentimento de perigo em relação a uma determinada decisão a ser tomada, o que pode ser Deus falando conosco ou não. Ao crescermos em Deus e ao aprendermos a ouvi-lo melhor, compreenderemos tais sentimentos mais precisamente e seremos capazes de discernir quando são de Deus ou quando são de nossa própria alma. Aprendi que muitas vezes Deus fala comigo através dos meus sentimentos e já fui protegido de muitos perigos por ouvi-los. Não podemos nos esquecer de que a voz de Deus é percebida pelo nosso espírito e não pela nossa mente. Isso explica o fato de termos uma paz inexplicável, muitas vezes, mesmo em frente à tomada de decisões completamente sem sentido às nossas mentes. Parece-nos que, de certa forma, sabemos que deveríamos fazer tal coisa em particular, mesmo que há circunstâncias e que as pessoas e que nossa própria mente falem o oposto. É claro que precisamos entender que não é em todo sentimento que Deus esteja falando conosco. Precisamos nos certificar de que não nos enganamos com nossas emoções impuras, com nossos medos e nossas feridas não tratadas, pensando que elas sejam a voz de Deus. Mas, ao desenvolvermos a habilidade de ouvir a Deus, perceberemos que frequentemente Ele fala conosco através de sentimentos interiores. Terceiro, uma voz interior. Uma voz interior é como um pensamento que nos ocorre, mas tais pensamentos originam em nosso espírito e não em nossa mente. Geralmente estão desvinculados a respeito de qualquer coisa que estejamos pensando. Muitas vezes essa voz interna interrompe nossos pensamentos e ressoa em nosso espírito. Muitos cristãos recebem palavras proféticas desse modo, mas em vez de falá-las em fé, eles permitem suas mentes e pensamentos assumirem o controle, permitiram ficarem cheios de dúvida e de medo. Lembre-se de que falamos profeticamente a partir de nosso espírito e não a partir de nossa mente. Se alguém for atacado pela dúvida e quer abrir espaço para ouvir sua voz, tal pessoa correrá um sério risco de racionalizá-la. Quando isso acontece, o medo toma conta do crente e, portanto, ele perde uma oportunidade singular de abençoar alguém através de uma palavra profética liberada. É importante nos lembrar de que o Espírito de Deus vive dentro de todo crente e, do interior, ele fala com seus amados. É certo que não se deve acreditar que todos os pensamentos do interior vêm de Deus, mas é verdade que ele fala com seus filhos. Devemos aprender a aquietar nossos pensamentos e pedir a Deus para falar conosco. Assim, com o tempo, seremos capazes de distinguir quando a voz do interior vem do nosso espírito ou vem da nossa própria mente. Quarto, circunstâncias. Em Números 22 e 23, lemos a história do profeta Balaão, a quem um rei ímpio pediu para amaldiçoar o povo de Israel. Deus deixou claro que aquele profeta não deveria atender a tal pedido, mas Balaão tentou persuadir Deus e, mesmo não conseguindo, numa atitude rebelde, deu continuidade ao plano de amaldiçoar os israelitas. Quando o anjo do Senhor se pôs de pé em seu caminho, o jumento pressionou Balaão contra a parede. Através dessas circunstâncias, Deus tentou falar com Balaão, mas, ao invés de reconhecer nelas a voz de Deus, ele bateu no animal. Deus usa diferentes circunstâncias para falar conosco. Precisamos ter ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo através de nossas circunstâncias, em vez de lutar contra elas ou de culpar pessoas pelas coisas erradas que têm nos acontecido. No fim de tudo, o anjo disse ao profeta que o jumento havia salvado sua vida. Quando suas circunstâncias não caminham por onde você gostaria que caminhassem, não reaja. Somente gaste tempo perguntando a Deus se Ele está usando tais circunstâncias para falar com você ou para também fazer com que você volte sua atenção para Ele. Quinto, visões. Há diferentes níveis de visões. Algumas são meras impressões de luz tidas pelos olhos de nossa mente. É como se víssemos vagamente as imagens mentais ou tivéssemos impressões imagéticas. Descobri que pessoas muito criativas recebem profecias de Deus desta forma. Minha esposa, por exemplo, é muito criativa e vem de várias gerações de artistas.
A maior parte das palavras proféticas que ela recebe vem através de imagens, de visões ou impressões desse tipo. Eu, diferente de minha esposa, não tenho nenhum talento criativo, portanto, Deus raramente fala comigo em visões. Às vezes, ele as usa para falar comigo, mas isso não ocorre com muita frequência. Todavia, creio que precisamos aprender a ouvir Deus nos muitos modos que ele fala. Caso contrário, corremos o risco de perder aquilo que ele tem a nos dizer. Na semana passada, orava com alguns amigos queridos, quando uma senhora que estava ali conosco compartilhou uma visão profética sobre mim que Deus havia dado a ela. Depois que ela compartilhou, o pastor que orava conosco disse que ele havia tido a mesma visão, contudo estava um tanto hesitante em compartilhá-la comigo, até ouvir o que aquela senhora dizia. Ele não havia falado a visão para mim, porque estava inseguro. Eu disse para ele que havia estado em algumas reuniões naquela manhã, e nelas diferentes pessoas quiseram orar por mim. Uma senhora, naquela manhã, havia tido a mesma visão. Tudo foi muito importante para mim. Deus realmente queria que eu ouvisse o que eu ouvi, mas aquele pastor duvidou do que via, pois julgou sua visão pela simplicidade dela. Deus fala de forma simples, mas também pode falar de maneira mais complexa. Ele usa de simples imagens ou impressões, mas o Senhor também usa de visões abertas para se comunicar conosco. Estas são o que chamamos de visão de alto nível. Algumas pessoas as chamam de transes. Já tive desse tipo de visão em algumas ocasiões. Em uma visão aberta, a pessoa geralmente permanece com os olhos abertos, tendo a visão como se tudo tivesse acontecendo em vida real ou como se assistisse a um filme. Deus geralmente fala através de uma visão aberta quando ele tem algo muito importante para ser falado. Pedro teve uma visão aberta que o levou a pregar para os gentios, como narrada no livro de Atos dos Apóstolos. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, indagavam se ali havia hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: Eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. Atos 10, 9 ao 20. Sexto, sonhos. Ao lermos a Bíblia, podemos ver que o Senhor sempre fala através de sonhos. Deus pode falar através de sonhos em símbolos que precisam ser interpretados, ou ele pode falar claramente através de uma mensagem direta, como fez com José, esposo de Maria. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Mateus 2:12. E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar menino para o matar. Mateus 2:13. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Mateus 2:19. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia. Mateus 2:22. Todavia, precisamos ter cautela e não devemos acreditar que todo sonho vem de Deus. Os sonhos podem vir de várias formas.
tais como medos, dificuldades emocionais, feridas não tratadas e não curadas. A Bíblia diz em Eclesiastes que há muitas fontes naturais para um sonho, porque da muita ocupação vêm os sonhos. Eclesiastes 5:3. Como Deus fala de todas as outras maneiras, precisamos aprender a ouvir nosso espírito, e não somente a voz que fala conosco. Já tive envolvido na interpretação profética de sonhos e aprendi a ouvir Deus quando Ele fala comigo em sonhos, o que me acontece frequentemente. Todas as noites, ao ir para a cama, oro antes de dormir. Sempre falo para Ele que meu corpo precisa dormir, mas sei que Deus nunca dorme. Então peço para Ele falar comigo à noite através de um sonho, e Ele geralmente fala. Costumo escrever meus sonhos em um diário e oro sobre eles para poder interpretá-los. Gostaria de ressaltar e deixar uma advertência. Quando Deus nos dá um sonho simbólico que precisa ser interpretado, não dependa de um guia cristão de sonhos para decifrá-lo. Compreendo que um livro pode ser uma ferramenta importante, mas a interpretação deve vir do Espírito Santo de Deus. Se o sonho vier sobrenaturalmente por revelação, sua interpretação deve vir pelo mesmo caminho, ou seja, deve vir de Deus por revelação. É isso que José disse quando os prisioneiros contaram seus sonhos para ele. Responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me. Gênesis 48. Sétimo, através de outras pessoas. Às vezes podemos estar orando por alguma coisa específica e então alguém pode vir até nós e dizer algo aleatório que responde exatamente às questões postas diante de Deus. Naquele momento, sabemos que o Senhor acabou de falar conosco por nos dar uma resposta. Outras vezes, ligaremos um rádio e uma canção ou palavras do apresentador de um programa falará cheio aos nossos corações. Outra vez, saberemos que é a voz de Deus. Podemos ouvir um sermão e termos a impressão de que o pregador está falando somente e diretamente para nós. Deus usará nossos líderes para falar conosco, se simplesmente pudermos abrir nossos ouvidos e ouvir Deus falar através deles. Não é tudo o que as pessoas dizem para nós que seja Deus falando através delas, é claro. Todavia, corremos o risco de nos acostumarmos tantos uns com os outros que perdemos a voz de Deus na boca de pessoas próximas de nós, fato que, frequentemente, acontece entre os casais. Oitavo, nossos sentidos naturais. Deus também fala conosco através de nossos sentidos naturais. Posso contar o que aconteceu a um de meus amigos que voava para pregar em outra cidade. No avião, de repente, ele sentiu um forte cheiro de laranjas frescas. Ele olhou ao redor e não viu ninguém com uma laranja ou com um suco de laranja nas mãos. Porque ele havia aprendido a ouvir a voz de Deus. Ele percebeu que deveria ser o Senhor falando com ele. Ele, então, perguntou ao pai o que era e Deus disse que o pastor da igreja em que ele iria pregar ficaria muito doente e os médicos não encontrariam um problema. Deus mostrou ao meu amigo que a fonte da doença era uma deficiência séria na vitamina C. Isso foi confirmado quando meu amigo contou para o pastor o que Deus havia revelado para ele. Através de uma percepção dos sentidos naturais, Deus usou esse amigo meu para trazer cura àquele jovem pastor. É importante compreendermos que Deus pode usar nossos sentidos naturais para falar conosco, mas precisamos abrir nosso coração e receber a mensagem de Deus em nosso espírito. Você pode entrar em uma reunião se sentindo bem e de repente uma forte dor pode começar em qualquer parte do seu corpo, repentinamente sem razão alguma. Este é um dos meios que o Senhor pode dizer a você que Ele deseja curar alguém com a mesma dor ou doença. Se isso acontecer, ore e escute o Senhor em seu espírito. Nono, visitações de Jesus. Já ouvi muitos testemunhos sobre muçulmanos que foram salvos por terem recebido uma visita pessoal de Jesus. Uma visitação do Senhor acontece quando Ele próprio aparece para nós. Pode ser um sonho, em uma transe ou uma aparição literal. Isso somente mostra o desejo de Deus em falar conosco. 10º, visitação de anjos. A Bíblia registra muitas instâncias de visitações de anjos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Muitas vezes esses anjos têm o propósito de trazer uma mensagem de Deus para o povo.
Às vezes, eles têm um trabalho a fazer, mas frequentemente só entregam uma mensagem. Encontrei 280 referências sobre anjos na Bíblia, sendo 178 somente no Novo Testamento. Eis algumas delas. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Lucas 1, 11 ao 17. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Lucas 1, 26 ao 28. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Atos 8, 26. Cerca da hora 9ª do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos 10, 3 ao 4. Os anjos não devem ser adorados, pois somente Deus é digno de adoração. Não devemos buscar a aparição de anjos, devemos sempre buscar Deus, que é nosso Pai Celestial e que nos deu, através de Jesus Cristo, livre acesso a Ele. Já tive vários encontros com anjos, mas o mais importante não é fazer dos anjos ou de suas aparições o centro de nosso foco, pois somente o Senhor Jesus deve ocupar a nossa atenção. 11º. A voz audível de Deus. Em minha compreensão, se Deus escolheu falar com você através de sua voz audível, isso aconteceu para prepará-lo para uma tarefa maior com possibilidade de oposição à frente. Ouvi Deus falar audivelmente uma só vez. Não foi agradável. Foi uma experiência assustadora, porém muito necessária, pois o trabalho que ele tinha para mim teria muita oposição e um alto preço a pagar. E vendo o Senhor, que ele se virava para ver, chamou-o no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. Êxodo 3:4. Quando Moisés foi para a tenda da congregação falar com o Senhor, ele ouviu a voz de alguém falando com ele de cima do propiciatório, em que estava a arca do testemunho. Ele falou com Moisés de entre os 2 querubins. Vejamos. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim ele lhe falava. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candelabro. Números 7:89 e Números 8:2. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, lhe sobreveio um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela 2ª vez lhe falou a voz:
Não chames tu comum ao que Deus purificou. Atos 10, 9 e 15. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. Independente do modo como Deus escolher falar com você, o importante é que Ele fale. Não deveríamos buscar uma maneira em detrimento da outra, mas sempre ter o coração aberto para ouvir o que Ele deseja falar conosco. Nessas páginas, desejei mostrar e deixar claro que nosso Senhor é um Deus falante.